Bom dia. Não estou conseguindo ouvir vocês, pode falar? Ou o Luca está falando ali, o José, pode falar? José falou também, mas não dá. Mas estou conseguindo me ouvir, né? Coloca no chat ali, faz favor, porque eu não estou conseguindo ouvir. Né? Acho que é só meu microfone. Não sei, é engraçado, tem. Aqui, deixa eu ver aqui. Sim, estão ouvindo, o José está ouvindo tudo. Tem aulas que eu começo, tem salas que eu entro que funciona, tem salas que eu entro que não funciona. É uma coisa de louco, não. Esse negócio tem que me adaptar. Não é eu, acho, é essa plataforma, sei lá. Não sei o que rola. Então, você faz o seguinte: a questão, quem que gosta de participar é o Luca aqui, cara. O Luca, né? O Luca, o ano que curte participar aqui. Então, assim, cara, participa lá pelo chat, ali, qualquer coisa ali, tá, Luca? Precisando de alguma coisa ali, dando uma sugestão, uma opinião. É você, né, Luca, que gosta de participar, né? Faz favor, escreve para mim ali, só para não ficar aqui falando aqui sozinho. É, sim. Então, Luca, qualquer coisa aí, dá um toque, beleza? Você dá uma força de vez em quando aí, cara. Volta e meia quando você fala aí, dá um. Né, volta e meia não. Volta e meia, que você fala, volta e meia, você fala. Né? Poderia falar mais, que é sempre bem-vindo os teus apontamentos, as tuas ideias, assim. Isso é importante para mim, me ajuda, me ajuda bastante, tá? Então, qualquer coisa, eu vou ficar de olho aqui no chat, que qualquer coisa que eu ver que você fala alguma coisa aí, eu te respondo aí, tá? Os outros também. Tá? Eu só falei especificamente do Luca, do Luca, porque ele sempre está aqui, né? Sempre participa. Então, os outros também são bem-vindos, sempre serão bem-vindos né, nas aulas aqui, né? Nas nossas aulas aqui, tá legal? Então, vamos para a página 97 de filosofia, certo? Aula 10, ética e justiça. Então, como que nós associamos a ética e a justiça, né, cara? Primeiramente, né, eu acho que não sei se eu falei na aula passada, tá? Na aula passada foi aula sobre ética. Deixa eu ver aqui. Foi? Foi, né? É, mas foi uma introdução. Na verdade, a gente tinha tanta coisa para se falar aqui em ética, que de uma certa... O que vocês acham de eu retomar? Vocês podem usar o chat ali. O que vocês acham de eu retomar algumas coisas? Porque nós falamos sobre uma introdução a respeito de ética. O que é ética? Mas o que... Olha, tem muita coisa ali, ó, tem definição, o que é ser ético. Olha, nós temos a evolução ética da humanidade. Tem tanta coisa, ó, a mais pura verdade sobre a desonestidade. Nós temos textos ali, nós temos bastante coisa. Olha lá, o João, o assunto da ética tem muito conteúdo, então eu acho que poderia dar. Ah, com certeza, vou fazer isso daí, uma boa, meu. Tranquilamente, porque é um assunto que, né, primeiramente, ele se faz presente em todas as instâncias, tá, da nossa vida. Começa por aí, vamos ser ético, né? A ética, ela está relacionada, primeiramente, né, à moral, né? Depois, antes da moral, a cultura, né? Então, vamos lá, cultura, moral, costumes e ética. A ética, ela é a cerejinha do bolo, mas talvez a mais importante, né? Por quê? Porque conforme a cor dessa cereja, nós podemos valorizar, nós podemos perceber o quanto aquele bolo está bom para ser comido ou não, certo? Então, um exemplo bem tosco, mas é mais ou menos por aí, né? O que é o comportamento ético dentro dos costumes, o que é o comportamento ético dentro da moral, o que é o comportamento ético dentro de uma cultura, né? Então, nós falamos, primeiramente, nós precisaríamos dividir isso tudo e começar com a própria divisão das coisas, né? Porque, infelizmente, não fomos nós, viu, galera do primeiro ano? Não fomos nós.
Foi o homem, foi o mundo, né? Foi o homem nesse mundo, onde ele vive, no seu espaço dele, que dividiu as coisas, né? Passou a dividir as coisas. Tá? Então, primeiramente, nós estamos divididos entre Ocidente e Oriente. Tá? E dentro desse Ocidente nós temos várias divisões de classes sociais, tá? Várias divisões pautadas, por exemplo, com relação à economia, e tudo isso retoma, de uma certa forma, valores éticos. Tá? Que não dá, não se pode, não tem como, e é errôneo fazer uma divisão de ética com relação ou ligada à classe social que o sujeito, o indivíduo pertence. O que eu estou falando não é porque o cara mora num país de primeiro mundo, né, que os valores éticos deles são melhores, tá, do que alguém que mora num país de último mundo lá, né, de uma região, de uma cultura ainda tribal. Tem tudo isso. Não é porque lá o suíço é melhor do que o brasileiro, né? Não é isso. É claro que se a gente depende, aí depende muito o que é ética e depende muito o que corresponde à ética com relação a valores, né, nesse sentido. Tá? Então, é um assunto aqui, sinceramente, que, olha, poderíamos ir até o final do ano só discutindo a respeito disso. Né? É um assunto que, tipo assim, se a gente, como eu acho até meio ruim, assim, chato, assim, porque se você pega um determinado, vamos colocar assim, a gênese, a formação disso tudo, com relação ao conceito de ética, com relação à ética, com relação a culturas diferentes, né? Você só dá uma passada, fica só uma passada mesmo, fica só uma coisa tipo assim, olha, eu quero saber uma olhada, assim, mais ou menos, coisa e tal, né? Agora, você se aprofundar nisso que é o grande barato, tá? Então, olha lá, as várias definições de éticas, então, por exemplo, seria uma boa retomada desse assunto ali, ó. Segundo o dicionário Michel, olha lá, ética é parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais de conduta humana. É o conhecimento que serve de base para base à filosofia prática. Então, a ética, de uma certa forma, ela é tudo, ela engloba, como eu falei para vocês, ela é a parte superior, é a parte que define o que é os valores morais, né? O que são os costumes, né? É a ética que, de uma certa forma, predomina isso tudo. Né? Ela tem um embasamento, mas é ela que é a mecânica que predomina isso tudo. Tá? A partir do momento que você vê um cidadão interferindo no seu meio social, que você vai perceber a relação que ele tem com os seus costumes, a relação que ele tem com a moral do seu povo. Você pode entender isso, por exemplo, quando você vai em um determinado país. Tá? Você vai numa região de determinado país e você percebe como as pessoas interagem entre si, como as pessoas se tratam, tá? Isso tudo tem uma relação, a ética que nós vemos, a ação, o ser humano agindo com a ética com a qual ele está interferindo naquele meio ambiente, é que nós podemos entender um pouco, de uma certa forma, né? Podemos entender um pouco a questão do costume daquele povo, a questão da moral daquele povo, a relação que ele tem com você. É claro que, né, isso em ambientes onde isso aconteça naturalmente, não, por exemplo, em lugares que são específicos, o convívio o convívio com uma relação de interculturalidade. O que eu estou querendo falar? Se você vai, por exemplo, se você desembarca de repente num aeroporto, tá? O tratamento que aquelas pessoas vão te dar, tá? Ele, de uma certa forma, segue um padrão mundial, isso se tratando do Ocidente ou até mesmo no Oriente. Ele segue um padrão, né? Um padrão de recepção, né? Do que você vai fazer daquele país, etc. e tal, até você entrar. Então, você tem um certo padrão, tá? Né? De recepção e etc. e tal. Agora, quando você sai dali e você vai para um bairro daquela determinada cidade que você chegou, tá? E você chega lá num restaurante popular, por exemplo, você vai ver ali que ali você vai passar a perceber, como eles não te conhecem, você vai passar a perceber como que é os costumes, como que é relacionado costumes com moral, como é relacionado costumes, moral e ética. Tá? Então tem todas essas questões. É interessante se pensar assim, interessante viver isso, né? Então, continuando lá, ó, a ética serve para ali, desculpa.
A ética serve para que haja um bom equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com leis, leis é uma coisa, a ética é outra, está relacionada com um sentimento de justiça social, né? Bom, eu me expressei mal, lei e ética, né? Tem uma relação, sim, né? Mas, por exemplo, vamos colocar a questão do Brasil, né? O Brasil, as leis do Brasil, elas muitas vezes diferem com a ética do povo brasileiro. Isso vocês devem entender muito bem, né? Entendeu? Eu não vou entrar mais em detalhes, senão vou queimar um pouco a cara nossa, né? Mas é mais ou menos por aí. Elas têm, sim, elas estão implicadas, obviamente, num contrato social. Isso sim. Ou seja, deveríamos, isso não só no Brasil, mas no mundo, deveríamos viver, como é que não tem aquela coisa politicamente correta? Então, deveríamos, mas as coisas muitas vezes se distanciam disso tudo. Tá legal? Então, como ele coloca aqui, a ética ela serve para que haja um equilíbrio de funcionamento. Isso daí no sentido da própria questão de valores da humanidade. Tá? A ética é primordial para isso. Né? Você saber, você não precisa, né? Vamos colocar assim, saber que o outro lá é da país lá, do País Baixo lá, para você tratar ele com dignidade, né? Você trata as pessoas com dignidade porque todas as pessoas merecem dignidade. Isso é uma questão ética. Vocês estão me entendendo? Né? Não interessa se o sujeito é branco, amarelo, cor-de-rosa, preto ou qualquer outro tipo de cor, né? Para você entender que todo ser humano é um ser humano. Isso é ético da parte de um ser humano. Né? Pode ser uma coisa bem normal, isso que eu estou falando, uma coisa bem corriqueira, mas tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que não entendem que isso se trata de uma questão ética social que vem de costumes, que vem de culturas milenares. Nós temos que tratar também, muitas vezes, as culturas distanciando, né, de seus apadrinhamentos e de suas regionalidades. Tá? Então, o que é isso, se distanciar de regionalidades? Né? É você, muitas vezes, pessoas que vivem, por exemplo, em algumas regiões onde, de uma certa forma, exista só aquele grupo, se trata, a cultura esteja relacionada só àquele grupo, tá? E você querer sair, quando você sai daquilo, você querer tratar as pessoas conforme você era tratado ou você tratava as pessoas naquele grupo. Tem que entender que nem todo mundo vivia daquela forma, tem que entender que todo mundo, de repente, nem todo mundo tinha os mesmos, vamos colocar, as mesmas igualdades daquela região, daquela regionalidade, né? Muitas vezes tem que entender que o mundo fora, ele tem uma certa relação, tá? Que é diferente daquilo que você possa imaginar que seja. Isso é muito comum quando as pessoas mais novas, né, saem das suas regiões e vão para outras, né? E elas vão se deparar muitas vezes com situações sociais ou mais ou menos daquela qual ela viveu, né? Então, a ética, de uma certa forma, ela serve para você ponderar isso tudo. De que forma você ponderar? Ponderamento aqui se trata de respeito. Olha lá. E essas diferenças são feitas a partir de fatores históricos, exatamente. Exatamente, Lucas. São feitas a partir de fatores históricos. Né? A colonização, etc. Exatamente. Né? A nossa relação, o que nós temos, por exemplo, com a nossa atualidade, está diretamente ligada ao que o Lucas falou lá, a questões históricas. Né? Por quê? Porque há menos de 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, existia a escravidão, cara. Né? Essa questão da escravidão ela vem à tona, essa liberdade do negro ela vem à tona mais recente aí no nosso final do século passado e início do nosso século, aí, os direitos e coisa e tal. A questão também da ética com relação à mulher, né? São questões que elas vêm conquistando, né, o seu espaço mediante ao seu tempo, como o Luca colocou lá, fatores históricos. Tá? Vocês pensam hoje que, pô, a mulherada aí que está aí, que tem seus direitos aí e tal, né? Poucos ainda, né? Mas que estão aí
lutando por isso, né? Talvez de uma forma, às vezes, mas isso daí outra hora nós conversamos, né? Mas são reivindicações que vêm acontecendo ao longo da sua vida, do seu tempo, da sua história, desde lá da Grécia Antiga, antes mesmo a passar pela Idade Média, pela Idade Moderna, aí na Idade Contemporânea, aí, mais para o século XX, propriamente dali para frente, que nós temos ali uma reivindicação mais assim, mais aberta, né? Vamos colocar assim, que vem mais à tona, que está mais à tona, que chega até nós como uma reivindicação de fato. Até então era muito pautado na teoria, na coisa tal, né? É recente, então, mas tudo passa por um fator histórico, tudo passa por um tempo da história. Então, a questão da ética ela está relacionada a uma série de questões, né, que envolvem ela mesma. E todas elas estão ligadas ao convívio social. Ética é basicamente o convívio social. É como você, como eu falei, é como você pondera, né, o seu comportamento diante da sociedade, perante a sociedade. É como que você vive essa sociedade, de que forma que você vive, indiferente de você estar ou não no seu lugar de origem, é como você manifesta, né, aquilo que você, a forma como você foi educada, porque a educação, como a apostila colocou lá, ela vem do costume, ela vem, né, da moral, tá? Ela está diretamente ligada à cultura, né? E a cultura do ser humano é uma só, é o ser humano, culturalmente, o ser humano, é tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele promove, tudo aquilo que ele cria, tá? Vem do ser humano. Então, pode ser que existam diferenças, mas são diferenças ligadas à própria manifestação dessa cultura. Porém, quem a promove é o próprio ser humano. Então, para que distanciar, para que diferenciar um ser humano com relação àquilo que ele faz, aquilo que ele cria, como ele é, como ele vive, etc. Tal. Nós temos que entender que a ética ela tem que englobar, ela tem que buscar, ela tem que fazer, ela tem que ter uma busca antropológica. A ética está ligada diretamente ao ser, ao comportamento do ser humano. E o comportamento de bom convívio é o respeito. Começa por aí. A partir do momento que se uma pessoa não entende isso, fica difícil ela conviver no meio social. Por mais que ela tenha condições financeiras, ela não vai conseguir. É você pensar, por exemplo, um sujeito que nasce, por exemplo, num país de primeiro mundo e vai morar por uma questão ou outra aí, sei lá, vai morar num país de terceiro, cara. Ele vai sentir, se ele não conseguir se adaptar, se ele não se adaptar àquele meio, ele não vai ter um bom convívio, tá legal? E vice-versa, não é só assim, é o contrário também, uma pessoa que nasce num país, por exemplo, no Brasil, né, no país de terceiro, e vai morar lá numa Suíça da vida, lá. Se o cara não se adaptar, não tiver um bom convívio com aquela cultura, ele não vai conseguir. Não vai adiantar, não adianta, não tem como. Vocês estão me entendendo? Não existe a possibilidade da pessoa conviver se ela não adaptar-se à ética daquele lugar, daquele espaço, daquele tempo. Tá? Se ela não conseguir isso, ela não vai conseguir, não vai conseguir sobreviver, é muito difícil. Pode até conseguir, mas vai ser difícil. Do ponto de vista da filosofia, a ética é o conhecimento que estuda os valores e princípios morais. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Vê como eu estou certo aqui, ó, vou ler de volta. Ó. Do ponto de vista da filosofia, a ética é um conhecimento que estuda os valores e princípios morais de um indivíduo, de uma sociedade, de seus grupos, viu? Foi o que eu acabei de falar para você. Tudo está ligado, tudo retoma ao começo, ao princípio. Tá? Não tem como você pegar isso da ética com um comportamento que surgiu ontem, tá? Ou um comportamento que surgiu no cyberespaço, surgiu na internet. Tá? Não tem, não existe. Aliás, o cyberespaço, a internet, essas redes sociais estão cada vez mais deploráveis, estão cada vez mais fora da casinha. Né? Esse tempo atrás eu baixei acho que é um app, né, um aplicativo lá do TikTok, acho que é TikTok. Cara,
eu fiquei de boca aberta. O ser humano está emburrecendo, cara. Pelo amor de Deus, cara. As pessoas falando, elas falam, né? Fazem uma gesticulação com os lábios e colocam a voz de crianças. Meu Deus, cara, que coisa mais horrível, cara. Eu falei assim, cara, ou é horrível para mim, né? Horrível para mim, ou sei lá, não sei, mas eu particularmente, né? Eu não vi uma conexão com realidade nenhuma, né? Eu não sei, vocês são jovens, entendeu, cara? Eu acho que vocês têm todo o direito de curtirem e fazerem parte né, do momento de vocês, mas eu acho que até vocês, acho que hão de. O João já falou assim, concordo, professor, horrível. Eu acho que é um pouco meio fora da casinha demais. Eu acho que entretenimento, sim, lógico, claro, mas ali transpassa a coisa, né, cara? É um aplicativo que derrete o cérebro. Ô, João, valeu aí, cara, me apoiar. Mas então imagina se pensar ética com religião a respeito daquilo tudo ali, né, cara? Como eu falei, eu não sou contra, eu acho que os caras, né, muita gente fala, esse negócio de funk, né, funk isso, funk carioca, funk paulista, isso é tudo uma bosta. Pá, eu já não concordo. Eu acho que tem, eu já escutei, inclusive, eu gosto muito de música, não de funk especificamente, mas eu gosto muito de música, né? E eu vejo assim, não vejo só os meus estilos que eu gosto como coisas maravilhosas, acho que existem outras coisas, né? O funk, por exemplo, eu escutei funks, né? Eu tenho sobrinhos da idade de vocês, e escutei funks que têm letras boas e coisa e tal, então não é a questão de ser fã de funk, da exposição, eu acho que não. Você tem que separar a arte né, do convívio do que é real. Isso sempre foi. Se for falar, por exemplo, das minhas bandas dos anos 70, elas faziam tantas loucuras quanto se fazem hoje aqui. Falavam faziam as mesmas reivindicações com relação à liberdade do jovem, etc. Então, não posso me colocar. Eu só estou me colocando a respeito das coisas que muitas vezes saem da casinha, né, cara? Então, umas coisas assim loquérrimas ali. Mas, e aí, disso a gente, por exemplo, questionar, por exemplo, a questão de uma ética dentro desses cyberespaço, então daí a coisa vai para as cucuia, né, cara? Daí que a gente vai pirar o cabeção aqui, né? Até onde isso daí compreende com uma ética aqui de boa convivência ou uma ética com a realidade. Isso tudo a gente pode fazer a partir. Então, por isso que eu acho bacana, cara. Vocês aí, que estão no primeiro ano, cara, se apeguem mais, leiam mais sobre essa questão de ética, que é fantástico, cara. Vocês vão curtir um monte. Por quê? Porque ele faz parte, ele está diretamente ligado à vida de vocês, às nossas vidas, cara. É bacana isso, cara. Você entender um pouco. Você não precisa ser politicamente correto para se ter ética. Então, esse que é o barato da coisa, cara. Quando você começa a entender. O grande lance é você entender. Você não precisa viver, mas entender aquilo que vocês fazem parte, aquilo que vocês estão inseridos. Isso é fantástico, cara, porque isso se trata de conhecimento. E é o bem comum aqui, né? É o que nós estamos promovendo, né? Não só eu estou falando eu e vocês, a partir do momento que vocês estão aqui nesse espaço, nessa aula virtual, né? Nessa aula remota, melhor dizendo, né? Vocês estão participando, tá? Por mais que talvez não falem, mas vocês estão participando de uma forma direta ou indireta. Eu sei que tem alguém me ouvindo lá e está absorvendo conhecimento, né? Vamos ver como é que vocês vão produzir isso, né? A produção não precisa ser especificamente naquilo que vocês vão escrever, naquilo que vocês vão me responder. Não, a produção é a partir do momento que vocês saem para fora e vocês passam a perceber a questão da ética no mundo, no seu espaço, onde vocês vivem, na sua família, né? Vocês passam a perceber na família, que eu digo, não sou só o pai e a mãe de vocês, os irmãos, não, são a família em si, o final de semana que vocês encontram os seus familiares, agora está meio difícil, né? Mas quando encontravam e quando vão encontrar, ainda irão encontrar, porque isso está passando já.
a coisa já está começando a cair, estamos começando a entrar no normal, graças a Deus, vai dar certo, nós vamos chegar lá. Né? A partir do momento que vocês passam a perceber como que é o comportamento, vocês passam a entender muito de quem são vocês com relação à família, de quem são vocês com relação à sociedade, a partir do momento que vocês passam a olhar, entrar numa sala de aula, conhecer as pessoas que estão ali, tá? Quando vocês começarem a trabalhar, vocês já praticam esportes com a relação as pessoas, né, que fazem e praticam o mesmo esporte, quando vocês... é uma série de questões que são e se desenvolvem a partir do ponto de vista da ética. Isso é interessante. Nossa próxima aula é amanhã e nós damos continuidade, não à ética, mas eu acho que é um outro assunto, tem que ver certinho lá. Tá? Então, acho que é isso daí por hoje. É só. Fiquem bem. Tá? Até amanhã. Tchau.